Boa noite, pessoal. Eu sou o Lincoln. Eu posto conteúdo sobre finanças, sobre educação financeira e finanças, mas hoje vou postar um conteúdo aqui sobre a situação atual do coronavírus, o Covid-19. Até porque eu sou enfermeiro, minha profissão é enfermeiro, gosto muito de finanças, mas minha profissão é enfermeiro, sou enfermeiro do Hospital das Clínicas da UFMG em Belo Horizonte, sou enfermeiro do pronto-socorro, então fico na linha de frente lá. E nós estamos com preocupação muito grande, principalmente devido à ignorância da população. Muitas pessoas estão indo na rua, estão fazendo festa, estão indo a bares, indo a cultos, a igrejas, estão reunindo, estão achando que esse período de isolamento social é uma férias e na verdade não é, é ficar em casa mesmo, não receber visita, é de grande preocupação. E agora aqui nesse gráfico eu vou mostrar qual a situação atual. Agora, hoje é dia 22/3. A última atualização que eu fiz foi às 21 horas. Agora já é 22 horas. O gráfico, o site já até atualizou. Então, aqui no mundo temos hoje 323.081 casos confirmados do Covid-19. E eu fiz um gráfico aqui, como tem 1 hora de atraso, o gráfico, esse site já atualizou. Meu gráfico está um pouquinho atrasado, mas vale a interpretação. Então vou mostrar aqui como que estamos agora e vou mostrar que proporção que o nosso país vai chegar. Então vou mostrar aqui o gráfico. No mundo hoje, a população mundial hoje é 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. Dessa população, temos hoje 322.876 casos confirmados. Esses casos confirmados, se eu dividir pela população, dá uma porcentagem de 0,00425% da população, ou seja, 0,00425% da população mundial teve confirmado o Covid-19. E desses 322.876, teve no mundo 14.441 mortes, que corresponde a 4,47% de pessoas que morreram em relação às pessoas que pegaram a doença, ou seja, o número de mortes dividido pelo caso confirmado. Na epidemiologia, isso chama letalidade. Então, a letalidade desse vírus no mundo é 4,47% até hoje. Então, e depois aqui vem a China. A China tem a população de quase 1,4 bilhões de pessoas. 81 mil pessoas foram confirmadas para o Covid-19, correspondendo a 0,0058% em relação aos casos confirmados, dividido pela população da China. Ou seja, 0,0058% da população chinesa teve como confirmado para o Covid-19. E dessas pessoas que confirmaram o caso na China, a taxa de mortalidade, na verdade de letalidade, foi 4,02%. Ou seja, de cada 100 pessoas que adquiriram o vírus e foram confirmados, 4 pessoas morreram. E aqui tem a Itália é a pior até hoje. A Itália, quase 0,1% da população italiana teve confirmado o Covid-19. E dessas pessoas que tiveram confirmado o Covid-19, 5.476 morreram, ou seja, uma taxa de letalidade de 9,26%. Ou seja, na Itália, a cada 100 pessoas que pegaram o vírus, 9 pessoas morreram. Então, na Itália está extremamente grave. Na verdade, é o mais grave do mundo é a Itália, em relação à proporção das pessoas que pegaram a doença, em relação à população, e também das pessoas que morreram, que tinham a doença. Aqui é o Brasil, nossa população é 209 milhões de habitantes. Até o momento, temos 1.128 casos confirmados, morreram 15, mas vale lembrar que estamos começando a subir a curva. Muita gente ainda vai ter a confirmação, infelizmente, muita gente ainda vai vir a falecer. E aqui também eu fiz uma conta em relação ao estudo na China. De 100% dos casos confirmados, 81,5% são casos leves, 13,80% são casos que precisam de hospitalização e 4,70%
99% são casos que necessitam de CTI. Ou seja, hoje nós temos confirmados 1.128. Teoricamente, precisaríamos de 53 leitos de UTI a mais. Hoje no Brasil temos 14.800 leitos de CTI, então precisaríamos de 53 a mais. Isso hoje. Vale lembrar que estamos apenas começando a curva de contágio, começando a curva de confirmação. Isso aí vai dar um pico na metade de abril para o final de abril, vai ser o pico, então vai ser muito mais caso confirmado. Infelizmente, muito mais morte. E muito por causa da ignorância da população que acha que é apenas uma gripinha. Não é só uma gripinha. Isso é uma crise muito séria de saúde pública aqui no Brasil. Temos que ficar em casa, temos que fazer a nossa parte. É a hora de podermos ser super-heróis ficando em casa. Você pode ficar em casa, fique em casa. Eu não posso ficar em casa porque eu sou enfermeiro, eu tenho que ir para o campo de batalha, tenho que ficar na linha de frente junto com os meus colegas para tentar salvar e tentar não transmitir para mais pessoas. Então, agora eu vou fazer uma comparação se o Brasil ficar igual a cada país, nesse segundo gráfico aqui. Por exemplo, se o Brasil tiver as mesmas proporções da Itália, com a população que o Brasil tem, então 0,09% da população brasileira iria ter o Covid-19, que corresponderia a 204 mil pessoas com a confirmação da doença. Desses 204 mil pessoas, iriam morrer 18.923. Então esse é o pior cenário que tem no mundo hoje, proporcionalmente é a Itália. E desses 204 mil casos confirmados, nós iríamos precisar de 9.605 leitos de CTI a mais. Nós temos 14.800, então 9.605 ia dar aproximadamente 65% de leitos de CTI a mais. Seguindo aqui a Suíça, se formos igual à Suíça em proporção, teríamos 171 mil casos confirmados, desses 171, 1.463 iriam evoluir para óbito e precisaríamos de 8 mil leitos em CTI. Se formos igual às mesmas proporção da Espanha, teríamos 127 mil casos confirmados, com 7.704 mortes e precisaríamos de 6 mil leitos a mais de CTI. Em relação ao mundo, se o Brasil aqui seguir a proporção mundial, que é muito difícil, o Brasil, em teoria, vai ficar bem pior do que o mundo. Então, mas se o Brasil tivesse a mesma proporção mundial, que 0,00425 da população brasileira adoecesse do Covid-19. Então, aqui no Brasil seríamos 8.879 casos confirmados. Desses 8.879 iriam morrer 397 e precisaríamos de 417 leitos na UTI. Então, é uma situação bem crítica, pessoal. Fique em casa, ajude o país, ajude o próximo, ajude seus parentes, não visitando, não fazendo aglomerações. É um caso muito sério, não é uma gripinha. Então, esse é o meu recado para vocês. Fiquem em casa. Um abraço e até a próxima.